Gente, em abril, nós trouxemos aqui uma morte com mistério. Não foi qualquer assassinato. A morte de um casal na cidade de São Pedro, que virou mistério para a polícia da região de Piracicaba. José Eduardo Ometo Pavan, 69 anos, Rosana Ferrari, de 61, foram encontrados mortos na chácara da família. Eles passavam o final de semana lá. Hoje, exatamente hoje, terça-feira, a Polícia Civil prendeu os suspeitos de planejar e executar os assassinatos. Quem são essas pessoas? Eu converso agora com a Ana Paula Rosa, que acompanha esse caso de perto. Ana Paula Rosa, cinegrafista Tony Souza. Bom, há muitas novidades nesse caso e eu gostaria que você trouxesse pra gente, Ana Paula. Boa tarde. Boa tarde para você, Edinho, a todos que acompanham o programa. É uma situação realmente que vem sendo acompanhada de perto, viu? A Polícia Civil cumpriu 4 mandados de prisão temporária e 5 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Carlos e Litoral Paulista. Esta ação, Edinho, faz parte da Operação Jogo Duplo, que investiga um crime brutal cometido no mês de abril deste ano. Para se ter uma ideia, no dia 6 de abril, os corpos do José Eduardo Ometo Pavan e da Rosana Ferrari foram encontrados dentro de um carro, relembrando o caso, então, na chácara onde eles passavam os finais de semana, na zona rural de São Pedro. A propriedade estava no nome das próprias vítimas, e é importante saber disso, porque o que mais chamou a atenção da polícia é que o alarme não tinha sido desativado e o portão da casa estava aberto, e isso alertou os vizinhos e aconteceu tudo isso que nós noticiamos em abril. Desde então, as investigações seguiram de forma ininterrupta, né, dia, noite. O pessoal aqui da DEIC estava falando sobre isso, o relatório inclusive tem 380 páginas, e a polícia identificou agora 6 suspeitos. 4 já foram presos, né? 2 advogados apontados como mandantes, advogados, viu? E 2 homens supostamente contratados para executar o crime. Outros 2 investigados estão na fase final da apuração. Então, até agora, 6 pessoas identificadas, 4 presas. Segundo a Juliana Dick, daqui da DEIC, né, a Juliana Hitt, aconteceu o seguinte: eles são suspeitos, né, de virem causando aí uma fraude milionária neste casal. Guias falsas, mais de 2.800.000 desviados. Com o tempo, o casal passou aí a 12 milhões de reais de imóveis aos advogados e a justificativa era a blindagem patrimonial. A gente tem a entrevista coletiva, um trecho que foi separado para entender melhor tudo isso e a gente vai acompanhar agora. Nós apuramos que as vítimas, elas iniciaram um negócio no empreendimento em 2013, tá, na cidade de São Carlos. Para resumir, eles compraram 16 flats, as vítimas. Só que esse empreendimento não saiu do papel, não teve êxito, tá, um empreendimento chamado Carmine Bota, e a vítima José Eduardo acabou assumindo a execução. E também não teve êxito. E o que aconteceu? Os outros credores, que também tinham comprado apartamentos naquele local, começaram a executar o patrimônio dela. Ela, com a ajuda dos advogados, criaram uma empresa holding para que os bens fossem protegidos, os bens imóveis das vítimas. E essa holding foi colocada no nome dos advogados. Tá? E como que esses bens foram transferidos? Foram feitos contratos de dação em pagamento, como se a vítima estivesse pagando honorários para os advogados. Só que só em imóveis, uma média de 12 milhões de reais. E em honorários, que é um valor um pouco acima da média, né? Muito, né? Aliás, acima da média. E fora isso, nós também identificamos que as vítimas, elas eram induzidas a erro no sentido de que os advogados informavam que tinham custas processuais a serem pagas, as vítimas depositavam dinheiro na conta dos advogados para o pagamento dessas custas e essas custas não existiam na prática. Tá? E nessa indução em erro, houve falsificação, inclusive, de decisão judicial, tá? E foram mais 2.800.000, mais ou menos, que nós levantamos. Então, o prejuízo das vítimas foi em torno de 15 milhões de reais. Pois é, né? A gente vai, então, agora contextualizar tudo isso que a delegada Juliana Hitt
A doutora Juliana Ritt, ela contextualiza tudo isso em relação a explicar. Por exemplo, no dia 27 de março, houve essa decisão judicial, em que houve ali uma decisão da justiça em que era certo, era legal passar os bens do casal ali para a pessoa, né, para os advogados, como forma de pagamento de honorários. E, de fato, é legal. Lógico, a justiça não sabia que havia esse crime por trás, então deu o resultado, a decisão como favorável aos advogados. Essa decisão foi no dia 27 de março. No dia 29 de março, os 4 envolvidos até o momento, que são os 2 advogados e os 2 supostos mandantes deste crime, estavam no endereço, uma das chácaras pertencentes às vítimas, né, ao casal. E eles estavam lá já essa informação da polícia. E no dia 4, então, de abril, o casal viaja para São Pedro e no dia 6 de abril os corpos são encontrados. E por quê? Que eles teriam sido mortos em uma chácara do casal também e encontrados em outro endereço, até as imagens mostram o carro passando ali, indo para um outro endereço também do casal. Por quê? Esta primeira chácara, ela é pertencente, Edinho, ao casal, só que já estava no nome dos advogados. Então, com o objetivo de não criar um alarde, não ter, logicamente, o nome atrelado a tudo isso, eles foram encontrados em um outro local onde não tinha sido passado aos advogados, ainda estava no nome do casal. Então, esta é a principal linha de investigação, o porquê que eles foram mortos em uma chácara, encontrados em outra. E agora, muita coisa segue em sigilo, inclusive essas 2 pessoas não tiveram ali as identidades reveladas, que ainda estão sendo procuradas pela polícia, mas também atuariam não como mandantes, que os mandantes seriam os 2 advogados, mas como supostos executores deste casal também. Edinho, a gente está falando aqui sobre uma novidade, 4 pessoas presas, um trabalho da polícia, mas ainda tem muita coisa aí para aparecer, viu? Eu volto com você. Obrigado, Ana Paula Rosa. Estou muito surpreso com tudo que você trouxe aqui. Agora você procura a lei para, você ajustar a tua vida, deixar os seus bens para a família. E os próprios advogados, ou seja, a própria lei, comete um crime como esse? É impressionante, não é, gente? Um tempo atrás eu estive lá e acredito que muita gente esteve em São Pedro, Egas de São Pedro, passei por lá, fui tomar um cafezinho lá no alto e não tinha como não pensar nesse caso, né? E não tinha como não pensar se até agora não foi solucionado ainda, mas a investigação ela continua e ela está aí. Surtiu o resultado e surpreendendo todos nós.